Patielli, seja muito bem-vindo para a live Tudo Consta. Gostaria que você se apresentasse, né, e explicasse para a gente o que está acontecendo aí na Alemanha. Então, meu nome é Pacelli, eu moro aqui em Berlim, né, já faz uns 10 anos, e me formei em economia aqui. Antes, para. É Pacelli a pronúncia? Pacelli ou Pacelli, depende. Tanto faz. Cara, eu sou descendente de italiano. Eu vejo esse nome, para mim, é Pacelli. Claro. Casado com italiana, se eu não falar isso. Aliás, by the way, ich spreche sehr gut Deutsch, mas podemos falar... Ich meckern dir, mas podemos... França, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Mas podemos continuar em português, que é só para o público não ficar perdido. Né? Fazer uma live com o Flávio Morgan. O alemão é poderoso. Vamos embora. Mas desculpa, então. Pacelli, sem problema. Vamos lá. Exato, não, eu tô acompanhando isso agora, né, e de fato, me chocou muito, né, no começo dessa semana, essa notícia de que o Ministério do Interior da Alemanha, que é chefiado por um cara chamado Horst Seehofer, e esse cara é do partido, que é um partido irmão do partido de Angela Merkel, né, e esse cara que controla o partido do interior, né, acho que é assim que se chama no Brasil, não tenho certeza, seria o Ministério do Interior, né, ele, em março, teve um monte de troca de mensagens entre esse ministério e uma série de institutos de pesquisa, universidades, né, pesquisadores, enfim. Essas trocas de e-mails demoraram um tempo, ficou em segredo por muito tempo, e aí uma equipe de juristas processou o Ministério para conseguir ter acesso a esses documentos. Então, depois de meses rolando os processos na justiça, conseguiram finalmente esses documentos. Agora sim, é aquele documento tipo top secret, sabe? Que tem um monte de coisinha marcada de preta para que você não tenha acesso a algumas informações. Bom, o fato é que esses documentos vazaram, saiu no jornal Die Welt, que é um jornal respeitado, talvez seja o principal jornal daqui da Alemanha, um dos maiores, tá? Então, assim, não é mídia conspiracionista, nada do tipo. Então, um dos maiores jornais aqui. E ele divulgou, né, esses documentos, e ficou claro através dessas mensagens de que o Ministério, né, através do secretário de Estado, Markus Keber, ele pressionou os cientistas, as universidades, os institutos de pesquisa, para dar o resultado que ele queria. Então, é ciência sendo feita ao contrário. Você dá o resultado e você quer os meios para justificar, e as palavras foram essas, tá? Para justificar as medidas repressivas, tá? Então, o Ministério se utiliza dessas palavras para pedir aos cientistas que entreguem o resultado que eles querem, né? E aí é interessante você ver que o RKI, né, que é o Robert Koch Institute, seria como um instituto mais oficial aqui para lidar com essas coisas de vírus e tal, aparece todo dia na televisão aqui, nos jornais, todo canto, o tempo todo. E o RKI, ele tinha uma estimativa de que a quantidade de pessoas que morreriam no coronavírus inicialmente seria tipo de 0,50 e pouco, assim, bem baixo. Eles preferiram não utilizar o desse instituto e sim de outro que dava um índice de 1,50 e tanto, sabe? Então, assim, eles iriam triplicar o número de mortes, eles escolheram realmente o pior cenário possível para usar de alarde para jogar, para levantar a população, né? Porque a ideia era, vamos passar, e as palavras usadas são essas, tá? Vamos passar a sensação para o povo alemão de que estão com uma sensação de impotência para que o Estado tenha legitimidade de intervir nas coisas. Então, assim... Mas Pacelli, na sua visão, já para interromper, só em relação a isso, um parênteses, depois você continua. Na sua opinião, porque eu quero ser o advogado do diabo, eu sempre tento me colocar no lugar dos outros. Às vezes eles estão convencidos que a coisa pode ser muito grave e acham que só vão conseguir uma adesão, né? Ou então uma aceitação sem uma revolta, uma convulsão social das imposições, das restrições impostas, se houver esse alarmismo. Pode ser isso, ou pode ser, né, o que cada vez mais gente está desconfiando, que esse troço todo está levando, que é uma coisa de controle, né? Eu vou mostrar depois aqui o que um condado da Pensilvânia mandou para uma amiga de um patrono meu, né? Um negócio assustador. Então, assim, as autoridades ganharam um gosto por essa coisa de controle. Mas aí na Alemanha, esse troço deveria gerar um certo calafrio, né? Digamos que o histórico não é dos melhores em relação a isso. Mas surgiu exatamente esse questionamento, mas a questão é que esses papéis, foi um documento aí que foi feito em 4 dias, diga-se de passagem, foi um documento feito por pessoas que não são especialistas na área de virologia, de infectologia, não. São pessoas ligadas à área de saúde e tudo mais, mas não são os maiores especialistas nesse assunto, como você poderia imaginar. E a questão é que a partir desses papéis, que foram
usados para justificar, é que se espalhou o medo no país, não o contrário, né? Então eles forçaram realmente. Teve jornalistas que se questionaram em relação a isso. Então, mas é exatamente isso. Assim, o começo da pandemia, eu me lembro várias vezes aqui, né? No começo da pandemia, e eu tenho uma empresa de turismo, tá? Então, acompanhei isso tudo de perto. Eu falando com alguns colegas aqui, a gente vendo o que estava acontecendo na China, por exemplo, fechando tudo, né? Pô, China você espera, ditadura, beleza. A questão é que eu falando com alguns amigos meus há exatamente um ano, né? Um pouco menos de um ano atrás, a gente pensava, não, isso é impossível acontecer aqui na Alemanha, isso é impossível acontecer na Europa. E aí, a cada mês, a cada semana que foi se passando, tudo que era impossível antigamente foi se tornando realidade. Então, uma coisa que era completamente impensável, você fechar as fronteiras da União Europeia entre os seus próprios países. Isso aconteceu, eu perdi voo agora, né? Que eu não estou podendo ir voar para Portugal e para o Brasil. Então, é meio que estou preso aqui, eu não posso sair da Alemanha, eu não consigo, eu tenho as duas cidadanias, e mesmo assim não consigo sair. Então, o controle... É impressionante como as pessoas passaram a aceitar, né, isso, porque vem com esse manto da ciência, né, e olha que não é por acaso também, Pacelli, não é coincidência que os globalistas, esses que defendem de alguma forma uma espécie de governo mundial, o controle dessas entidades supranacionais como a OMS em relação à soberania nacional dos países, eles falam no Great Reset, né, eu, inclusive estou lendo o livro do Klaus Schwab, Klaus Schwab, do Fórum de Davos. Eu estou lendo o livro para conhecer como é que a turma pensa, né? Eu fiz isso antes com o braço direito do Jorge Soros, do Lord Brown Malloch, né? Que é o cara das Mathematic, inclusive, foi conselheiro de vários governantes América Latina e mundo afora, e a mentalidade deles é de uma globalização administrada e dessa imposição de cima para baixo, e eles misturam para disseminar esse pânico e conseguir controle com a questão do aquecimento global. Mas o aquecimento global, ou mudanças climáticas, também teve lá o vazamento, né, do James Dalrymple, que ficou conhecido como Climate Gate, e ali nós vimos exatamente isso, o IPCC, o painel da ONU sobre clima, pressionado, e as trocas de e-mails mostram, né, pressionado por quem paga a conta, pelo funding todo, para encontrar o resultado esperado, para justificar as medidas drásticas. Então, assim, não dá mais para falar em paranoia ou tese conspiratória de quem está, pelo menos, preocupado, alarmado, tipo assim, ó, o Ocidente fracassou, vocês trouxeram um experimento social, porque nós aceitamos de forma muito passiva autoridades impondo como é que nós vamos viver em cada mínimos detalhes, em negócios da falência. Como é que está hoje a situação, Pacelli? Porque a Alemanha, ela vinha sendo elogiada, mas o que eu chequei até um tempo atrás, e não me atualizei, queria um upgrade, é que ela continuava com restrições rigorosas e, mesmo assim, os óbitos foram subindo bastante. É esse o cenário hoje? Olha só, desde que teve o lockdown aqui, você tem realmente, depois de muitas semanas, uma queda no número de incidência, que é o que eles estavam mirando, a queda no número de incidência. Só que depois de semanas e semanas e semanas e semanas, o número de óbito não diminui. Então, eles estão baixando a quantidade de incidência, mas não estão conseguindo baixar o número de óbito. Está baixando um pouquinho agora. Incidências são casos, você está falando de casos. Uma isso coisa não é muito relevante, tem que ser hospitalização e óbito, é só isso nada que relevante. Eu peguei uma estatística aqui ontem, até anotei aqui, que sabe qual é a porcentagem das pessoas que morreram de corona acima dos 70 anos de idade? 89%. Boa parte dessas pessoas, tem um estado aqui na Alemanha, o estado de Hessen, que há um tempo atrás foram fazer um levantamento e viram que 86% dos mortos de corona nesse estado estavam em asilos de idosos. Então, assim, é o país todo gastando uma quantidade de recurso enorme para travar absolutamente em tudo, ao invés de estar focando no que é importante, que seriam, de fato, os asilos. Né? Tem algumas cidades que foram muito bem sucedidas com isso, criaram uma barreira sanitária nos asilos, e aí os velhinhos não pegaram a doença e morreram, né? Eu tenho uma informação sobre isso para trazer, que eu ia trazer depois, mas eu trago com você aqui, que saiu hoje isso, né? Uma assessora, uma ex-funcionária do Andrew Cuomo, que é o governador aqui em Nova York, né? Ela acusou ele de ter mascarado, de ter escondido questões sobre asilo, e que ele, perplexo, chegou a revelar um tempo atrás, né, que 2/3 das mortes estavam vindo ali de asilos, tudo. E o Dr. Fauci, que eu acabei de ler esse final de semana um livrinho, né, de um jornalista que mete o pau nele por conta da questão de AIDS lá atrás, e que fala que ele criou a ciência totalitária, que é o termo que esse jornalista usa, né, Charles Ortlieb,
né? É ciência totalitária e sociopata. Tudo em troca de recursos. Ele faz umas denúncias muito graves com a gestão do Dr. Fauci à frente do aspecto da AIDS lá atrás. Mas ele elogiou como. Então, olha só, né? Um governador que tem um dos piores resultados, que é Nova York, enaltecido pela mídia como homem da ciência, né? E mascarando, segundo sua funcionária, informações e dados, né, sobre essa questão do asilo. Olha, eu tenho para mim, Pacelli, que nós vamos ainda descobrir muita podridão à frente em relação a toda essa época de pandemia aí que já faz um ano, né? Vamos ver. Eu não tenho dúvida. Eu tenho algumas informações que eu tenho contato dentro do parlamento aqui, tem alguns conhecidos que trabalham lá dentro, que tem umas coisas assim tão cabeludas que eu tenho medo até de falar, sabe? Assim, coisas que têm uma credibilidade muito grande, mas eles não têm como comprovar, então eles falaram para não falar. Assim, você não acredita. Grandes pesquisadores que aparecem, né, na mídia o tempo inteiro, que o pessoal sabe que os dados foram falsificados e que alguns políticos pegaram, souberam que os dados eram falsificados e jogaram fora. Só que isso é o tipo de informação que eu não posso dizer quem, eu sei quem, né? Eu acredito que a informação seja verdadeira. Assim, o jornalista sério não é leviano jamais e tem que checar os fatos e levantar hipóteses. O que está me incomodando muito na postura da mídia, Pacelli, é exatamente essa postura, né, de que hoje em dia é proibido contestar ou perguntar. E aqui nas redes sociais, idem. Você tem que tomar. Você está pisando em ovos o tempo inteiro, senão você leva strike, você tem a conta banida por contestar ou por perguntar. Então, assim, isso não é ciência, cara. Exato. Eu fiz uma live depois que eu participei lá do Opinião com vocês, Opinião no Ar com vocês, e chegou um monte de seguidores novos, né? O Lacombe me retweetou, né? Me marcou lá e tal. E aí, de uns dias para cá, eu vi um shadow bem assim, brutal. A quantidade de gente me visualizando está muito menor do que antes, um negócio que eu nunca tinha acontecido, né? E só para esse detalhe, eu acho que qualquer outra época aqui na Alemanha, um caso como esse no Ministério do Interior, o ministro com certeza teria se demitido, não sido demitido, e sim se demitido, né? Só que a gente está vivendo tempos realmente muito esquisitos. É isso aí. Ok, você vai estar essa semana de novo como convidado lá, eu acho, né, no programa. Terça-feira. Para atualizar. Ótimo, consegui antes, então, trazer aqui seus updates na Alemanha. Que horas são aí agora? São quantas horas de diferença? Quase 1h. 1h. Vai descansar, então. Eu agradeço muito a disponibilidade. Tá? Essa coisa também é realmente muito séria e eu quero te falar, viu, que não tem ninguém comentando no Brasil muito sobre isso, não. Passou despercebido, é como se fosse um non-event, né? Então veja como é que a coisa está controlada. Mas tirando de Vélez aqui também não tem tanta coisa comentando, não. O pessoal chama aqui de Merkel TV, né? A TV Merkel, né? Então, vai lá nessa vez. Tá bom, é isso aí. Estão falando, medo paralisa e as pessoas paralisadas são mais suscetíveis a esse tipo de controle. Muito obrigado, Pacelli. Até a próxima, então, cara. Bom descanso aí. Valeu mesmo. Obrigado aí, Rodrigo. Tchau, tchau.